Fala galera, tudo bem? Então assim, vamos para uma aulinha agora de lançamento vertical livre, certo? Então quando a gente fala lançamento vertical livre, primeiro vamos interpretar algumas coisas. Lançamento é quando você lança, deixa o objeto, pode ser abandonado, pode ser alguma coisa nesse sentido, mas lança, ele se movimenta, então ele passa a ter movimento. Vertical, então você já tem a trajetória dele, porque se ele é vertical, ele vai ser uma linha reta, ok? Então ele vai ser uma linha reta. E livre, livre de quem? Livre da resistência do ar, ok? Então nós vamos dizer que ele está livre da resistência do ar. Esse tipo de movimento aqui na nossa superfície não é comum. Por quê? Porque nós estamos imersos numa atmosfera onde tem o ar. Então não é tão comum assim. Então a gente despreza a resistência do ar por não influenciar nos movimentos a pequenas altitudes ou pequenas alturas, ok? Então, por exemplo, a queda desse pincel até o chão é uma altura pequena em relação à superfície ou à distância que nós estamos determinando, e o ar não vai influenciar nesse tipo de queda tanto. Então nós vamos desprezar a resistência do ar. É isso que a gente faz. Ah, mas agora, por exemplo, um paraquedista. O paraquedista não pode desprezar a resistência do ar, por quê? Porque senão ele iria se estabacar no chão. Então se não tivesse a resistência do ar, por mais que ele abrisse o paraquedas, ele não iria sobreviver. Ele ia continuar acelerando. Então ali, ainda bem que não foi desprezada a resistência do ar, que existe resistência do ar para que ele possa aterrissar, né? São e salvo, ok? Então assim, gente, como a gente já sabe que a palavra livre vem de livre da resistência do ar, então vamos por partes. Vamos lembrar que se ele é um movimento retilíneo, nós temos três equações que falam de movimento retilíneo acelerado, que são as funções, lembram? Quer dizer, duas são funções horárias e uma é a equação de Torricelli. Vocês ainda lembram? Então vamos lá, para a função horária do espaço, era espaço lá do MRU, espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2, ok? Aí nós temos a função horária da velocidade, velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. E aí nós temos também Torricelli, que é velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o teu deslocamento, ok? Então nós temos essas três equações que correspondem ao MRU. MRU, movimento retilíneo uniforme. Vertical é um movimento retilíneo. Se é livre da resistência do ar, então ele tem uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade. Então, para a gente começar a falar dos tipos de movimento que nós temos no lançamento vertical livre, nós vamos começar a substituir. Quando a gente falar o A de aceleração, a gente vai substituir por G, porque é a aceleração da gravidade, porque o movimento vertical ele só compreende uma aceleração, que é a da gravidade. Então aqui nós vamos falar da gravidade. Quando a gente vai usar a posição S, nós vamos usar o H, que é a posição, que é a altura dele em relação ao solo. Pode ser assim, H inicial, ok? Então são essas substituições que a gente vai fazer. Então ao invés de S, a gente vai utilizar o H, ó, S, vou colocar aqui, ó, o S, nós vamos colocar como H, e a aceleração, nós vamos usar o G, que é a aceleração da gravidade, ok? Então começa por aí. A posição é a altura e a aceleração é a gravidade. Show! Então vamos lá. Queda livre. São três tipos de movimento que nós podemos ter. Nós podemos ter o objeto caindo, nós temos o objeto sendo lançado para cima ou lançado para baixo, ok? São três movimentos que nós temos aí distintos. Na queda livre é quando o objeto é abandonado. Ele foi abandonado. Quando foi abandonado, a principal característica é que a tua velocidade inicial é zero, ó. Já coloca assim, ó, abandonado. Ok? Ele foi abandonado de um certo ponto. Deixado cair, um vaso que caiu da sacada, caiu. Não foi arremessado, ok? Foi abandonado, beleza? Então se a velocidade inicial é zero, você pode utilizar todas as equações, lembrando de fazer as substituições e transcrevendo elas com a velocidade inicial zero. E aí você vai ter todas as equações da queda livre. Ou seja, pegando a primeira, S é H. H igual
h inicial, certo? A velocidade inicial é zero. 0 vezes t é zero, então não vai ter. Mais gt ao quadrado sobre 2. gt ao quadrado sobre 2. Se você passar para lá, você tem isso aqui, gente, ó, ΔH, variação da altura, igual a gt ao quadrado sobre 2, ok? Essa equaçãozinha é muito utilizada, ok? Por quê? Porque nós temos objetos caindo, foi abandonado e tal, qual a altura? Então você vai, dependendo da aceleração da gravidade do tempo que ele demorou, você vai conseguir calcular qual é a altura que ele foi abandonado. Certo? Mas tem as outras, então seria também a velocidade com que ele toca o solo, gt. Ok? Tá, mas se eu não tenho tempo, v ao quadrado igual a 2g ΔH. Mas agora lembrem que eu preciso também da altura que ele caiu. Eu quero saber a velocidade com que ele toca o solo, mas eu não tenho tempo de queda, mas eu tenho a altura que ele caiu. Então, uso o Torricelli. Beleza, gente? Vamos para o próximo caso? O próximo caso é o seguinte, é quando você está se observando, por exemplo, de cima e você arremessa um objeto para baixo. Quando ele é arremessado para baixo. Então a velocidade inicial é diferente de zero. Legal. Então ele tem todas as características que esse movimento vertical tem, ou que o MRU tem. Lembrando que ele vai ter velocidade inicial diferente de zero. Ok? Então vamos lá. Você vai ter todas as equações. H igual h0 mais velocidade inicial vezes tempo mais gt ao quadrado sobre 2, ok? Ou você vai ter também a v igual a velocidade inicial, v0, mais gt. E também v ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2g ΔH. Percebam, gente, eu estou usando a gravidade positiva. Por quê? Porque eu estou no plano de referência, no meu ponto de referência é na parte de cima. Quando eu disse foi abandonado, eu abandonei ele. Então, por exemplo, eu estou na parte de cima e estou vendo ele se distanciar de mim e aumentando progressivamente sua velocidade. Então, ele se distancia e aumenta a velocidade. Então, ele é um movimento acelerado, ok? Ele é acelerado e está se distanciando. A velocidade era positiva, então a aceleração tem que ser positiva, que é a gravidade, ok? Mesma coisa aqui, eu lancei ele para baixo. Eu arremessei. Eu estou lá na parte de cima do edifício, do prédio, da montanha, do sei lá da onde. Mas eu arremessei para baixo, ok? Então se eu arremesso para baixo, ele parte com uma velocidade inicial diferente de zero e ele vai aumentar essa velocidade progressivamente e se distanciando de mim. Então, a aceleração da gravidade fica positiva. Então, nesses dois casos. Porém, nesse aqui, galera, ó, lançamento, até aqui, faltou um cedilha, ok? Então, lançamento vertical para cima. É quando eu estou na parte de baixo e lanço ele para cima. Para lançar ele para cima, ele tem que sair com uma velocidade inicial diferente de zero também. Só que percebam, à medida que ele se afasta de mim, ele vai diminuindo a velocidade até parar. Legal. Então, no ponto mais alto, a velocidade é zero. Legal, porque ele parou para voltar. Entendido isso, gente? Então, a tua aceleração da gravidade é negativa, porque ele foi diminuindo a velocidade, o módulo da velocidade. Então, logo de cara aqui, você já sabe que a velocidade inicial tem que ser diferente de zero. A aceleração da gravidade vai ser menor que zero, ok? Porque ele vai ser um movimento de subida desacelerado e de descida acelerado. E a outra coisa que eu falei é o seguinte, que na altura máxima, a tua velocidade é igual a zero, ok? Na altura máxima, a velocidade é igual a zero. Beleza? Então lembra disso. Quando você pensou, eu quero tempo de subida. O tempo de subida, outra coisa que é interessante, tempo de subida é igual ao tempo de descida, ok?
E o tempo total de movimento dele é o tempo de subida mais o tempo de descida. Beleza? O tempo que ele permaneceu no ar foi o tempo que ele demorou para subir, mais o tempo que ele demorou para descer. E lembre, o tempo de subida, o tempo que ele demora para subir é igual ao tempo que ele demora para descer. Porque é a mesma gravidade, é a mesma aceleração. Beleza? Tá, professor, e como é que fica então essa situação aí? Me conta aí, como é que vai ficar todas essas equações? Essas equações, gente, você vai adaptar para o jeito que você precisa e conforme o enunciado vai te perguntando. Mas você já pode ter absoluta certeza de que quando você fala de altura, ó, altura igual a h0 mais velocidade inicial vezes tempo. Agora aqui, ó, vou fazer até de vermelho para você lembrar, ó. Menos. Por que menos? Porque agora a gravidade é negativa, ó. Menos a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Ah, se eu tenho a velocidade, velocidade igual a velocidade inicial menos gravidade vezes tempo. Ah, então Richelle, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, velocidade inicial, menos 2g delta h. Só cuidado, gente. Você quer saber o tempo de subida. O tempo de subida você pode descobrir por aqui se você tiver a velocidade inicial. Por quê? Porque a velocidade final vai ser 0. Porque é a velocidade no ponto máximo. Então você considera só o tempo de subida. Ele saiu da tua mão com a velocidade inicial, ele chegou no ponto mais alto, parou. Ele parou. A velocidade é 0. E aí você descobre o tempo de subida. Ok, gente? Certo aí? Então, revisando, lançamento vertical livre compreende livre de quem? Da resistência do ar. Vertical é retilíneo, então eu usei todas as equações do MRU. Beleza? Do MRUV. Do MRUV, usei todas as equações do MRUV. Fechou? Aí eu tenho 3 tipos de casos, ou 3 casos distintos. Queda livre, quando ele é abandonado, só a velocidade inicial é 0, a gravidade é positiva. Lançamento para baixo, quando a velocidade inicial é diferente de 0 e a gravidade também, a aceleração da gravidade é positiva. E o lançamento para cima que tem que tomar esses cuidados que eu passei agora, que você vai lembrar desses detalhes. Velocidade inicial diferente de 0, a aceleração da gravidade negativa, porque ele está, à medida que ele está subindo, ele está diminuindo o módulo, a velocidade. Quando chegou na altura máxima, a velocidade você vai considerar 0. O tempo de subida igual ao tempo de descida. E o tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida. Certo, galera? Então, ó, bons estudos para vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!